Olá, meus amados e minhas amadas, a paz de Cristo. Me chamo Wilson Silva, resido aqui em Salvador, Bahia, trazendo mais um tema para este canal, Edificando Vidas. O tema de hoje é a Bíblia ou Jesus? Oi? Isso mesmo você ouviu. A Bíblia ou Jesus? Qual está fundado, está respaldado o seu fundamento? Na Bíblia ou em Jesus? Vamos falar um pouco sobre essa possível controvérsia que existe hoje no meio religioso. Eu vou estar expondo dentro da palavra e você, aquilo que você entende, que você acha, chegará ao seu entendimento e veja se eu tenho coerência com aquilo que eu digo. Olha, eu tenho dito em algumas conversas com alguns irmãos o que muita gente não tem coragem de dizer. Aliás, eu tenho dito muitas coisas que muita gente não tem coragem de dizer, e eu não estou dizendo que todas as pessoas não têm coragem. Muita gente não tem coragem de dizer. A Bíblia, ela é uma das maiores causadoras de divisão no mundo religioso. É o que, Wilson? É exatamente isso que você está me ouvindo. A Bíblia, vou repetir, é uma das maiores causadoras de divisões no mundo religioso que existe. Jesus não causa divisão. Mas, Wilson, como separar Jesus da Bíblia? Simples. Jesus, ele é amor. E Jesus ordena e dá um mandamento para que possamos amar. Você já parou para pensar se apenas obedecêssemos aquilo que Jesus ordenou aos seus discípulos na época, e Paulo respaldou o que foi dito por Jesus? Se não vejamos aqui no Evangelho segundo João, no capítulo 13, diz assim, verso 34. Eu dou a vocês um mandamento novo. Amem-se uns aos outros, assim como eu amei vocês. Se vocês tiverem amor uns para com os outros, todos reconhecerão que vocês são meus discípulos. Vou repetir. Se vocês tiverem amor uns para com os outros, todos reconhecerão que vocês são meus discípulos. Capítulo 15, verso 12. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros, assim como eu amei vocês. Existiria divisão? Existiria esse problema doutrinário que existe aí? Essa Babilônia, confusão no meio religioso, principalmente no meio evangélico? Não, para um pouco para pensar. Para um pouco. Respira, porque é forte que eu estou trazendo aqui. A Bíblia, ela traz divisão. Ela traz confusão. Por que, Wilson, a Bíblia traz divisão e traz confusão? Porque a Bíblia traz diversas interpretações. E todos, ou provavelmente todos, dentro do seu entendimento e interpretação bíblica, se diz que está certo. Mas quem poderá dizer que está errado se apenas amasse? Você poderia me contradizer quando as minhas ações com você fossem de amor e as suas ações para comigo fossem de amor? Teria como eu contradizer você e você me contradizer?
quando apenas amássemos? E olha o que Jesus disse: assim, todos reconhecerão que sois meus discípulos, assim como quando amastes uns aos outros. Não é quando vocês discutirem sobre doutrina, não é sobre vocês discutirem se anda de calça ou de bermuda, não estou falando aqui de escândalo, hein? De andar de forma indecente, escandalizando nas suas vestes o seu pudor. Nada disso. Estou falando mesmo de doutrinas humanas, de mandamentos humanos. Teria espaço para eu discutir com você se você usa brinco, se você não usa brinco, se você usa calça, se você não usa calça? Só pequenos exemplos. Existiria espaço para dizer se você é da Assembleia, da Batista, da Adventista, da Testemunho de Jeová, se você é da Deus e Amor, se é da Paz e Vida, se é da Mundial, se é da Universal? Teria espaço se apenas como discípulos de Cristo cumpríssemos esse mandamento? Se você não soubesse mais de nada, absolutamente nada doutrinário, apenas chegasse ao teu espírito, ao teu entendimento, que você deveria amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. João, segundo a sua epístola, na primeira epístola de João, destinado a ele, disse que como pode alguém amar a Deus se não consegue amar a quem vê? Ora, Deus é amor, mas como eu expresso esse amor a Deus? Por meio de doutrinas? Foi isso que está escrito? Só existe uma maneira de eu expressar amor a Deus: amando aquele quem eu vejo. Está lá, primeira epístola de João, capítulo 4, dê uma lida depois. Confira, é interessante, é bom. Aliás, João é conhecido como apóstolo do amor. Não é à toa que ele traz esses detalhes sobre o amor de Cristo, o amor de Deus que está em Cristo. Então, como eu posso amar a você que eu vejo e não expressar esse amor? Amar é um verbo, ação. Você vai procurar na Bíblia toda, nessa Bíblia, que as pessoas chamam de sagrada, Jesus dizendo assim: ó, eu amo vocês, eu te amo. Não. Jesus, o amor era na prática, ação. É isso que ele está dizendo aos seus discípulos. Quando ele faz o lava-pés, que infelizmente alguns ficam na prática fazendo isso, ele não ensinou a fazer isso. Quando ele falou assim, fazer isto, não é replicar aquilo que ele estava fazendo, lavando os pés do discípulo. Ele estava ensinando com ele maior, mestre, estava servindo aos demais. Como senhor e mestre, ele estava servindo. Fazer isto, sirvam uns aos outros. Amem uns aos outros. É um simples mandamento, mas por que conturbamos tanto as coisas? Por que dificultamos tanto as coisas? Eu tenho coragem de dizer aqui neste canal essas coisas. Nós estamos há 1000 anos distante dos ensinamentos, do ensinamento de Cristo Jesus. Jesus em carne, Jesus de Nazaré, disse: o mundo, as pessoas conhecerão vocês quando vocês amardes uns aos outros. Eu amei vocês, amem agora uns aos outros e as pessoas como eu amei vocês. Eu dei a minha vida, eu entreguei a minha vida por amor a vocês. Se amem, mostre esse amor na prática e o mundo não terá dúvida de que vocês são meus discípulos. Agora, o que é que o mundo vê em relação a gente, discípulo de Cristo? Seja verdadeiro, seja sincero, não seja hipócrita não, porque eu não sou hipócrita. Eu busco não ser hipócrita. Reconheço as minhas falhas, os meus defeitos e são gritantes diante daquilo que Jesus quer de nós no mundo. Nós estamos amando realmente uns aos outros? Nós estamos realmente exercendo o amor de Deus às pessoas? Paulo, na sua epístola aos irmãos que estavam na cidade de Colossos,
traz algo lindo e maravilhoso. Vejamos. Carta aos irmãos na cidade de Colossos, capítulo 3, verso 12. Como escolhidos de Deus, santos e amados, vistam-se de sentimentos, olha, o dever de cada um de nós. Vistam-se de sentimentos de compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. Suportem-se uns aos outros e se perdoem mutuamente sempre que tiverem queixa contra alguém. Cada um perdoe o outro, do mesmo modo, da mesma maneira que o Senhor perdoou vocês. É muito forte. E acima de tudo, vistam-se com o amor, que é o vínculo da perfeição. Essa tradução é o laço da perfeição. Aquele que conecta, o laço. O laço está emaranhado, está amarrado, preso. É o vínculo, o laço da perfeição. Vistam-se com o amor, que é o laço da perfeição. Que a paz de Cristo reine no coração de vocês. Leiam toda a carta aos Colossenses, por gentileza. Vou repetir. E diga dentro de si mesmo se está vendo isso. Isso são pequenas coisas, dentro de muitas. Vistam-se de sentimentos de compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. Suportem-se uns aos outros. Perdoe mutuamente uns aos outros. Se tem queixa contra alguém, cada um perdoe o outro da mesma maneira que o Senhor perdoou vocês. E acima de tudo, vistam-se do vínculo da perfeição que é o amor. Você quer mais claro do que isso? Você quer dizer a mim com toda a sinceridade do seu coração: eu tenho coragem e digo mesmo. Isso aqui une ou divide? Isso aqui, a Bíblia. Ela une ou divide? O que você tem visto aí, por causa da Bíblia, tem unido ou tem dividido? Se você for honesto, você sabe a resposta. Agora eu pergunto: se cumpríssemos o que Jesus disse, apenas amássemos, se nada disso que está aqui chegou até a gente, apenas chegou até a gente, vocês apenas precisam amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Haveria divisão? Porque o amor não há discussão. Amar não há discussão. Há discussão se eu amo mais ou amo menos, mas eu amo, mas eu faço, mas eu me entrego, mas eu me dou. Nisso não há discussão. É o vínculo, é o laço da perfeição. Jesus não causa divisão. Ah, Wilson, mas ele disse que ele causaria divisão entre a família. Ele está dizendo em relação à fé. Porque a partir do momento que você abraça a fé em Cristo, você vai trazer entendimentos diferentes com o seu laço familiar. Você já não vai se comportar, você vai, como aqui trazendo aqui para Salvador, você vai estar na contramão da paralela. Então você vai causar algo diferente. Então você vai causar realmente essa divisão. Não é deixar de amar a sua família, é começar a ter pensamento, entendimento, comportamento diferente. Claro que isso vai causar a divisão, mas pelo amor de Cristo. E continua amando esse familiar. Mesmo que até em determinadas culturas e religiões você seja expulso de sua casa, você continuará amando e orando por esse membro da família. Mas não é a divisão que nós temos por causa disso aqui, a Bíblia. Então eu pergunto a vocês: a Bíblia ou Jesus? Toma uma decisão hoje na sua vida. Opte por Jesus. Apenas ame. Apenas se entregue. Apenas coloque em prática o verbo amar. E você verá e haverá uma transformação tão grande e tão abundante na sua vida
E você vai dizer: nunca mais eu troco Jesus pela Bíblia. Porque o que tem trazido para dentro da religião é a Bíblia, sem o amor de Cristo. Porque se trouxéssemos para dentro de nossas comunhões, nossa vida diária, apenas o amor de Cristo, acabava. Acabava com essa estrutura que é estar. Ok? Beijo no coração. Compartilhe esse vídeo. É de extrema importância esse vídeo. Porque a primeira pessoa a receber isso sou eu. Ok? Dê o seu like. Comente. Tem coerência com o que eu falei? Não tem coerência? Falei alguma besteira, alguma bobagem? O que você pensa sobre isso? Os comentários são livres e com respeito, ok? Se você é novo aqui, se inscreva. E se você já é inscrito, compartilhe e ajude esse canal, edificando vidas, alcançar outras pessoas e juntos possamos crescer na verdade, no Evangelho puro de Cristo e, acima de tudo, vista-se do amor que é em Cristo Jesus. Beijo no coração.